Vocês gostam de zoar, tem que zoar com vocês. Ó, gaúcho, meu capitão, tipo gaúcho, firme, forte, leia. Ou, silêncio que ele está lendo. O outro remédio eficaz consiste na organização de colônias em que 1 ou 2 lugares que sejam posições estratégicas na província. Será necessário fazer isso ou então manter ali um exército poderoso. As colônias custarão pouco ao príncipe. Poderá instalá-las e mantê-las com pouca ou nenhuma despesa, prejudicando apenas aqueles cujas terras e casas forem tomadas para alojar os novos habitantes. Gente, é lindo isso. Se eu pago um exército, o exército custa caro e ele luta por um ideal. Olha o efeito psíquico, olha o efeito sociológico, olha o efeito, olha como uma ideia filosófica reage no indivíduo. Olha só, eu invado o território, eu desaproprio, de preferência, já unindo o que ele vai dizer nos capítulos posteriores, os mais fortes ou os mais fracos? Mais fortes, porque os mais fortes são aqueles que mais me dão medo, os que mais me colocam em risco. O que eu vou fazer? Eu vou lá e desaproprio, tiro o poder Primeiro, vocês estão vendo tanto que pobre vai ficar feliz? O povo não comentou um monte que o Ike Batista caiu? Não tem gente feliz pra caramba? Eu não fico feliz. Eu queria ter lá um milionário brasileiro que fosse capaz, inteligente, que fizesse... Ele tinha um sonho de ter uma fábrica de automóveis brasileiro. Eu falei, pô, brasileira? Eu falei, puxa, que bom, até que, enfim, alguém está pensando que o Brasil é capaz de produzir essas coisas. Não deu, o cara caiu, quebrou as pernas. Mas vocês viram quanto que teve de gente indo na internet? Ficam felizes quando caem os outros, os poderosos. Tem gente que está morrendo de felicidade. Agora, o juiz Sérgio Moro virou herói do povo brasileiro, porque prendeu um monte de gente aí, empresário pesado, bilionário, que é o quê? Os caras que mandavam no Brasil do ponto de vista econômico, eles financiavam todas as campanhas. Todas as campanhas, a do PT, a do PSDB, ia dinheiro, provavelmente deve ter caído dinheiro também para Marina Silva, para todas, eles bancavam todas. Não posso dizer todas, porque eles não iam dar dinheiro para o PSTU e para o PSOL. Entendeu? Provavelmente é capaz de até ter alguma grana para o Fidelix. É que para ir naquele barbeiro, para ele fazer aquele bigode, né? Aquela coisa linda que ele tem. Não, de maneira alguma. Mas eu sempre defenderei que ele possa dizê-lo. Para mim é o princípio de Voltaire. Voltaire fala o seguinte: posso não concordar com nada do que disseres, mas continuarei lutando para que possa dizê-lo. Eu gosto quando pessoas têm opinião como de Levi Fidelix, porque são opiniões que muitas pessoas têm e não conseguem isso, e não conseguem expressar. Quando você quer calar simplesmente, você gera uma espécie de ódio muito mais perigoso do que deixar a pessoa falar. Então, por princípio, eu sou democrata. Ele tem que poder falar as asneiras que ele quiser. Por quê? Isso me dá a possibilidade de responder às asneiras que ele fala e de criticar. E muitos que tinham aquilo no coração, quando vem ele externar e até sentem uma espécie de catarse, porque se sentem nele representados, quando vê alguém que consegue rebater as ideias, talvez até mude de opinião. Diferente da nossa esquerda brasileira e de grupos que se dizem democratas que querem daí calar o cara. Isso para mim não tem nada de democracia. Democracia é você conseguir conviver com o diferente. Eu só tenho uma ressalva sobre isso com relação a racismo e a extermínio. Ninguém pode pregar o racismo e o extermínio, porque aí ele está quebrando o pilar da democracia, que é a fraternidade. Então eu acho que a pessoa, quando defende o extermínio de alguém, quando defende o racismo, ela está abrindo mão do direito, ela está, por princípio, ela está abrindo brecha para que tratem ela da mesma forma. Ou seja, ela daí passa a ser uma pessoa marginal dentro de uma sociedade que quer um pacto que gere a fraternidade. Ela passa a ser marginal, tem que ser tratado à margem da lei. Veja que o que eu penso e o que a Constituição brasileira pensa não é o que o governo americano, o que a sociedade americana pensa. A sociedade americana admite até partido nazista. Você não pode cometer atos nazistas, mas você pode defender a ideia nazista. Nos Estados Unidos. A democracia deles é tão
forte, esse princípio liberal de liberdade de expressão é tão pesado, tão forte, um valor tão firme para eles, que eles dão o direito da pessoa poder defender até isso. E você vê como que está lá. Não concordo. Acho que a única coisa que eu acho que se sobrepõe, fica inferior esse direito a um pilar fundamental da democracia, que é a fraternidade. Eu acho assim, se eu sou negro e defendo a exclusão, matar brancos, eu estou me colocando à margem de uma sociedade que é constituída por brancos e negros. Então eu tenho que ser tratado como marginal. Isso é um crime. Querer exterminar alguém, querer acabar com o outro por uma característica. Se eu defendo o extermínio de homossexuais, da mesma forma, é diferente de não permitir que o Silas Malafaia, que eu discordo em gênero, número e grau, e eu falaria para ele, eu adorei que o jornalista Boechat pediu para ele caçar passarinho, né? Não era bem passarinho, né? Era um outro tipo de... Assim. Era um outro tipo de passarinho. Passarinho que não pode falar, porque não tem erro, é rola, né? Rola, né? Pediu para ele, vai caçar rola. Rolinha, rolão. Rola. Rola é um pássaro, né? Vulgo pum. Então, ele, mesmo assim, eu sempre vou defender que o Malafaia possa falar as asneiras que ele quiser falar. Deixe-o falar. Não podemos calar. Essa história de calar não é de quem é democrata. Então, assim, voltando aqui para nosso capítulo aqui, no ponto que você leu, acho que eu acabei divagando e me perdendo um pouquinho. Veja, olha o que acontece. Eu monto uma colônia, eu derrubei os poderosos, as pessoas vão ficar felizes. E por outro lado, vão ficar com medo. Porque você vai ficar com medo. Porque você vai falar assim, cara, se o cara fez aquilo com o Trombini, se o cara desapropriou e tirou as terras do Marlucelli, do dono do Paraná Banco, e deu aquelas terras para aquele bando de pobre, eu vou ficar quieto, eu não vou me levantar contra esse cara, porque se ele caiu, imagina comigo. Olha o efeito psíquico, um medo já. Aqueles que não foram atingidos diretamente vão ficar felizes pela sua sorte. E vão temer o rei, temer o novo comandante, temer o novo líder. Por outro lado, quem recebeu as terras, a partir de agora não precisa receber salário para ser soldado. Você, digamos que você, Ruivinha, você recebeu as terras, nós invadimos, tomamos as terras aqui dos poderosos da cidade e demos essa terra para você. Você tem interesse que eu permaneça no poder, eu e meu capitão? Por quê? Você já tem uma dívida de gratidão. É o que nós poderíamos falar que é uma conquista pelo afeto, né? Uma conquista afetiva, né? Mas você não tem uma conquista aí, você não tem um interesse aí legal também? Qual que é o interesse que você tem? Não, eu posso não te dar mais nada. Ainda que eu não te dê mais nada, se eu cair, o que pode acontecer? Eu caio junto. As terras podem voltar a ser de quem era. Então você vai me defender com tua alma. Não precisa nem eu te pagar salário. Olha que coisa espetacular. Senhores, HSBC vai ser comprado pelo Bradesco. Ou pelo grupo, por um banco agora espanhol que está querendo comprar, que não é o banco, não é o Santander. É um outro banco. À luz desses capítulos que vocês estudaram, você assume o comando você está se apropriando. É um estado misto. Você é dona do Bradesco e está dominando agora o HSBC. Quais são as tuas atitudes? Entrou nessa terra, o que você vai fazer? Fala bem alto para eu ouvir. Primeiramente, vou tirar os mais fortes. O que você vai fazer então? Então, o que você vai fazer então? De forma objetiva. Isso vai ser bom? O que vai acontecer com os outros funcionários?
Imagina o caixa que estava lerdo, o cara estava assim, ó, trabalhando. Pô, se mandou o meu comandante embora, cara, você tá louco? E aí entra aquilo que você falou, porque se eu fiquei, eu vou dever. Eu vou ficar com... E ainda vou, né? Medo, mas... Não, aí o seguinte, aí eu coloco os meus. Porque daí eu falo, Lourão, Brad Pitt, assume seu posto. O cara me ama. Ele era um Zé Ruela, office boy do HSBC, os caras humilhavam ele. Pum! Ah, esse cara me deve a vida. Esse vai ser um gerente bom. Você pode ter certeza, o que vai acontecer no HSBC é isto. Muita gente vai ser mandada embora. Porque vai estar mais próxima à cultura do rei, do príncipe. Isso. Tudo que tiver mais próximo a nós facilita, né? Você vê o que Alexandre o Grande fazia, daqui a pouco vai começar, ele começa a citar Alexandre o Grande, mas veja o que Alexandre o Grande fazia. Alexandre o Grande chegava, os Estados Unidos tentam fazer isso, toda vez que eles vão bombardear um local, eles vão lá, jogam papel, panfleto, tudo em árabe, nessas regiões do mundo aí, né? Árabe que eles estão, né? Nas regiões onde o islamismo é muito forte. Eles jogam na língua local papéis dizendo que eles não estão atacando. É um truque de palavras, né? Eles não estão atacando, eles não estão fazendo guerra, eles estão indo libertar aquele povo. Isso vem de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande chegava como libertador do povo, não como dominador. E primeira coisa que ele fazia, estabelecer raízes no local. O Alexandre, acho que já está começando a morrer já. Ele vai citando um momento, ele vai citando muito... Ó, no ponto 5 ele fala assim, ó. Outro remédio eficaz consiste na organização de colônias em 1 ou 2 lugares que sejam posições estratégicas da província. O que eu vou fazer no Paraguai? Eu vou desapropriar a terra dos ricos, porque eu tenho que tirar poder de quem tem poder, e vou pegar um bando de gente que precisa de terra, e vou dar a terra para eles e falar aí, aqui é a minha colônia. Bem na divisa entre o Paraguai e o Brasil, ali perto em Cidade del Este. Eu vou desapropriar aquela região e vou colocar ali, misturar paraguaios, que eram oprimidos pelo regime, e vou colocar lá eles, e vou dar casa para essas pessoas. É um remédio eficaz. Por quê? Porque se eu cair, o que vai acontecer com aquela colônia? Cai também. É isso daí, meu irmão. Isso é uma espécie de colônia. Porque quando eu dei um benefício, o medo da população é o quê? Repita, porque você falou alto, fala, porque se estiver gravando ainda aqui, tá gravando. Fala alto lá. O PT usa essa forma de domínio no Bolsa Família, né? Não só o PT, todos os partidos vão tentar usar esse tipo de coisa. Ele dá um benefício, né? O atual, digamos que é o PT, está usando isso. Porque o povo fica assim. E ainda que eles usam na época da eleição dizer o quê? E é descarado isso, porque você conversa com a pessoa que é petista, ela vai falar isso, a pessoa que recebe o Bolsa Família. Ah, não posso ficar sem Bolsa Família, é o medo que ela tem. Ela tem o medo de que a colônia... Porque veja só como é que isso, Maquiavel, ele é presente. Pensem no seguinte, gente, vocês ganharam uma casa, imagina, você não tinha casa, não tinha nada. Veio de repente um conquistador, veio um novo príncipe, anexou esse nosso território, tirou toda a casa, derrubou, tirou os prédios do Trombini, do Malucelli. Ele vai ter que, né, já vai matar uns, né, se ele for maquiavélico mesmo, já vai matar uns príncipes que tem por aqui. De repente ele vai tirar as terras e vai nos dar uma casa. Nós vamos lutar pelo príncipe, simplesmente? Nós vamos lutar pela nossa casa. Não, é diferente de um exército que luta só por ideais. Eu preciso que o príncipe permaneça no poder para que eu permaneça com a minha casa. Eu preciso que o príncipe permaneça no poder para que a minha colônia, chamada Bolsa Família, permaneça